Boa noite, queridos irmãos. Sejam bem-vindos à nossa primeira Semana da Vida. Espero que seja a primeira de muitas semanas para nós meditarmos sobre a importância do valor da vida, né? Vamos fazer uma oração para iniciarmos essa noite, que vai estar conosco Marcelo Zanetti, para falar sobre a alegria da vida, a alegria de receber o dom da vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós te louvamos hoje pela memória dos santos que defenderam o matrimônio, como São João Batista, São Thomas More, São João Fisher. Te pedimos que o Senhor nos conceda a todos nós esse espírito dos santos que defenderam o matrimônio, defenderam a vida. Nós te suplicamos, Senhor, que tu possas enviar sobre cada um de nós o teu Espírito Santo. Envia sobre o Marcelo um raio da tua luz, para que ele possa conduzir esta noite, que as suas palavras possam ser palavras que cheguem a cada um de nós, assim como o anjo Gabriel anunciou a alegria do nascimento de Jesus Cristo, de João Batista. A fala hoje do nosso irmão Marcelo Zanetti possa trazer alegria a todos nós. Nós te pedimos, Senhor, o teu Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que obedecemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos continuar em pé. Vou ler aqui um trecho do Evangelho de São Lucas, que fala do anúncio do nascimento de João Batista. É um anjo. Todas aquelas pessoas que Deus coloca em nossas vidas para falar não em seu nome, mas em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, é um anjo. Importante as palavras aqui que o anjo diz a Zacarias, um homem que estava na igreja, um homem que estava no templo, mas um homem também que teve as suas dúvidas, que teve os seus combates também. Mas é muito interessante o que o anjo fala para Zacarias. É do Evangelho de São Lucas, um pequeno versículo, diz assim: Apareceu-lhe então o anjo do Senhor, de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias perturbou-se, e o temor apoderou-se dele. Disse-lhe, porém, o anjo: Não temas, Zacarias, porque tua súplica foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará um filho, ao qual porás o nome de João. Terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Palavra da salvação. Podem sentar um minutinho? Só para introduzir essa noite, que nós vamos falar sobre a alegria da vida. Muitas pessoas têm as suas dificuldades, têm os seus temores de ter filhos. E hoje, eu, como anjo Gabriel, falo em nome de Cristo. Não temas. Muitas mulheres têm medo de ter filhos. Não temas. E depois é o tema que nós iremos meditar hoje, com o Marcelo Zanetti. O anjo diz: terás alegria e regozijo. Um filho traz alegria, regozijo. Deveria ser assim. Só que a gente vive um mundo com muitas ideologias. Já comentei com vocês, né, que tem uma mulher grávida, duas mulheres grávidas, pelo menos que eu sei, né?
Pode ficar em pé, vocês duas grávidas, né? Vamos dar uma salva de palmas para elas. Né? É uma maravilha, uma alegria ver o dom da vida, né? É uma alegria, deveria ser uma alegria receber a notícia, né? O casal, né, veio contar para mim, estamos grávidos, que alegria. Só que às vezes por vários motivos. Ah, Larissa, claro, Larissa, pelo amor de Deus, Larissa, fica em pé. Larissa, a Larissa vai receber uma palmada não, vai receber uma salva de palmas mais calorosa ainda. Fica em pé, Wallace, fica em pé, por favor, vocês dois. Né? É um consolo muito grande. Né? Marcelo, que está aqui na nossa paróquia, não conhece, alguns visitantes também. Eu tive a graça, né, de presidir o casamento do Wallace e da Larissa. Né? Tem a Tereza. Quantos anos tem a Tereza? A Tereza tem 1 ano. E aqui está diante de um casal. Né? Não é só falar, dar palestra, fazer homilia, mas um casal que escuta a palavra do anjo, escuta o que a igreja diz e se abre à vontade do Senhor. Né? E a Larissa está esperando já uma criança. Quantos meses, Larissa? 3 meses, né? Que alegria. Parabéns mesmo pela coragem de vocês. Né? Isso é uma alegria. Né? De verdade, o nascimento de uma criança traz alegria para todos. Né? É isso que nós iremos meditar essa noite. Antes de passar a palavra para o Marcelo, gostaria de convidar aqui um casal que tem 3 filhos belos, maravilhosos, um filho que já quase está sendo encaminhado para o seminário também, né? Se Deus quiser. Né? Boa noite. Eu sou a Flávia do Rodrigo. Eu sou o Rodrigo da Flávia. Somos casados há 15 anos, temos 3 filhos, Pietro, Valentina e Helena. É uma alegria para nós e nessa noite, nessa Semana da Vida, eu tenho pedido muito ao Senhor que toque no meu coração, que me dê coragem, como o Padre Antônio sempre diz, né? Porque ter filhos é uma missão assim de coragem. O Padre Antônio pôde presenciar da Helena. Eu tive a Helena no dia 16 de outubro e no dia 5 de novembro eu precisei voltar para o centro cirúrgico porque eu tive mastite. E aí foi uma dolorosa caminhada aí para eu conseguir amamentar a Helena. No dia que o padre foi lá na nossa casa, ele presenciou, meus seios sangravam, e eu sentia tanta dor que tinha hora que eu achava que eu ia desmaiar. Era uma dor assim insuportável. Então, assim, eu me via muito sentindo as dores de Nossa Senhora naquele momento que eu vivi com a Helena. Então, a gente precisa de muita coragem mesmo para ser mãe. Dando continuidade à Semana da Vida, preparação à festa da Natividade do nosso padroeiro São João Batista. Hoje nós temos a presença ilustre, né, do Marcelo Zanetti. A gente vai falar um pouquinho sobre a vida dele aqui para vocês conhecerem. Ele é casado há 14 anos com a Carolina Torres e eles têm 5 filhos: Tiago, Cecília, João Vitor, Clarissa e Beatriz. Ele é formado em Engenharia de Telecomunicações, mestre de Engenharia de Produção, né, Gestão do Conhecimento. Há 11 anos trabalha com famílias através do curso de Instituto Brasileiro da Família e atendimento de casais. Em 2010, ele fez uma graduação em Pedagogia Familiar pela Universidade Austral, da Argentina, e há 3 anos começou a atender em mentoria casais em crise, ou em preparação, né, para o casamento, tendo transformado a vida de centenas de pessoas. Em 2019, desenvolveu um programa de formação denominado Casamento de Verdade, onde dezenas de casais tiveram uma formação completa com mais de 60 aulas, começando a entender e a viver um casamento harmônico. Tem a presença marcante nas redes sociais, onde milhares de pessoas acompanham, várias caixinhas de perguntas, né? Tiram dúvidas e aprendem com seu conteúdo. É com grande alegria que a gente recebe hoje nosso palestrante, Marcelo Zanetti.
Né, Pedro? Você é meu pai dela. Então, boa noite, pessoal. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa Semana da Vida. Eu não sou cardeal, não sou deputado, né? Que o pessoal aqui é top, né, Padre Antônio? Só vem pessoal top aqui. Então, enfim, eu trabalho com família, fizeram um currículo ali, assim, bem pomposo, né, o negócio ali, né? Eu acho que tiraram na novena, eu acho, talvez, na novena. Eu escrevi uma novena a São José, no ano de São José, para ajudar casais em crise, né? Enfim, que a gente eu via muitas novenas, e às vezes as pessoas falavam, Marcelo, eu queria fazer uma novena. Eu falei, caramba, mas eu não conheço nenhuma novena com esse fim específico, né? Enfim, casais que estão se separando, que estão muito mal. E aí eu falei, muito bem, né? E aí eu escrevi, o Padre Mateus, que é lá de Rio Bonito, ele me incentivou a escrever também essa novena, e aí foi. Eu acho que talvez tenha uma parte que esteja ali, aquela pompa toda. Depois, eu queria dizer que é uma grande alegria, né? Repara, eu estava vindo para cá e estava rezando, e, enfim, o Senhor vai nos mostrando os caminhos, vai levando a gente para um lado, para o outro, e a gente não sabe por quê, né? Por que eu estou aqui hoje? Né? Uma pergunta, enfim, vocês sabem por que eu estou aqui hoje. É a Semana da Família, está inserido, né, na programação, que tem uma lógica, tem uma sequência, que você pode perceber. Tem umas pessoas que falam sobre temas relacionados à vida. E aí eu fui me perguntando, mas né, o que o Senhor tem para mim que vou falar para vocês? Né? E só em chegar aqui e ver vocês aqui, tudo já fez sentido. Tudo já fez sentido. Talvez não saibam, porque dentro da minha intimidade tem certas coisas que eu não posso contar, mas tudo já fez sentido. Porque Deus, em cada ato que Ele faz na nossa vida, tudo tem um sentido. Nada é por acaso, né? Einstein já dizia lá, dentro de toda a sua teoria, Deus não joga dados, né? Então, nenhum de vocês está aqui hoje por acaso. Alguma coisa você vai ouvir que você é o que Deus espera de vocês hoje. E é alguma coisa mesmo, né? É muito interessante, porque às vezes eu dou cursos de fim de semana inteiro, às vezes são 12. Esse curso que ela falou, é um curso que tem 60 horas de aula, mas eu sei que de, sei lá, 60 horas de aula, de uma hora que eu vou falar aqui, às vezes é uma palavra, é uma história, é um conceito, é alguma coisa que vai ficar. Mas é só uma coisinha ou outra, até porque a nossa capacidade de percepção, a nossa capacidade de apreensão é pequena, por mais que a gente tenha muita atenção, né? A gente preste muita atenção, mas o que a gente consegue captar é uma parte daquilo. Mas a gente capta sempre aquilo que é importante a gente captar naquele dia, e eu não tenho dúvida disso. Então, hoje vocês vão captar alguma coisa. Às vezes, aqui nem tanto, mas às vezes eu vejo pessoas preocupadas em escrever um monte de coisa. Nada contra, porque eu gosto de escrever para lembrar. Mas às vezes, caramba, é um monte de conceito, até porque eu não vou falar conceito nenhum aqui, mas é um monte de conceito, é um monte de coisa, e para não perder nada. Calma, não é esse o intuito, sobretudo numa formação como essa. Lógico, você está numa universidade, tem alguns conceitos, está numa escola técnica, você tem que ter alguns conceitos, mas não. Então, abra o coração para ouvir uma outra ideia que vamos falar. Depois, tira um pouco alguns preconceitos de dentro do seu coração. Porque a gente tem um monte, é natural. Todos nós viemos com conceitos formados na nossa vida. E que são formados, em geral, pela cultura onde nós estamos vivendo, enfim, por tudo que a gente assiste, por tudo aquilo que a gente acompanha, vai criando dentro de nós uma série de conceitos. Por exemplo, uma coisa ruim que nós estamos acompanhando na mídia, que de propósito faz, e calhou na Semana da Vida, que se fosse anunciado, a questão dessa menina em Santa Catarina, de 11 anos de idade, que está grávida de 24 semanas e que foi impedida, graças a Deus, de ser feito um aborto. Né? E a gente assim, e a mídia bate forte nisso, né? Bate muito forte, dizendo, olha, é uma menina, isso ela vai... Lógico, é uma menina, não deveria ter acontecido, é um mal tremendo que aconteceu com ela, tadinha. Realmente, a gente tem que rezar muito por ela.
Ela é a grande vítima ali da história, é a menina. O que fazem com ela ao redor, inclusive instrumentalizando o caso dela, é uma tristeza enorme, né? Colocando ela em evidência e tudo mais. Mas a criança que está dentro dela também é uma vítima. E já é uma vítima, 24 semanas, ela já mexe, já tem... Enfim, eu lembro da minha filha com 24 semanas chupando o dedo. E ela chupou o dedo até os 3 anos de idade. Né? Você vê que era uma marca dela já, desde do ventre. Era na ultrassonografia dela, estava ela chupando o dedo. Né? E isso continuou. Isso com essa idade gestacional, 22, 23, 24 semanas. Então, a gente, o tempo inteiro é massacrado. Eu queria pegar o exemplo dessa menina para dizer que a gente é massacrado com ideias que vão colocando nas nossas cabeças e a gente acha, a gente fala, caramba, é verdade, tadinha da menina. Ela não merece isso, ela não merece sofrer isso. Na verdade, não merece, não mereceu, enfim. O sofrimento não é por questão de merecimento ou não merecimento, mas, enfim, a gente realmente dói o nosso coração ver isso. E a gente pode deixar entrar por esses caminhos, né? De achar que, enfim, que é lícito, é bom para a menina que ela seja retirado a criança dentro dela. Porque, além do trauma de ter sofrido o abuso, ela terá um segundo trauma de ter retirado uma criança. Vocês tiveram o exemplo da Zezé aqui, que eu não preciso falar mais nada, só a presença dela e o que ela falou já diz tudo, e eu não vou nem entrar nesse tema. Mas isso é um exemplo do que o tempo inteiro é nos falado, é nos empurrado goela abaixo, e inclusive, muitas vezes, com um tom intelectual, né? Olha, porque eu sou muito intelectual, porque eu sou formado em Harvard, que eu sou formado não sei aonde, que eu tenho aquilo outro, beleza, bem legal. Mas cadê seus estudos? O que você estudou sobre esse assunto? Então, em geral, quando você vê o estudo, e se você vai a fundo no que a pessoa... Não tem nada disso. Né? A gente viu muito isso, de falar muito de ciências nesse período de pandemia, onde tínhamos muitos entendedores e ninguém entendia nada, né? Que cada hora falava um negócio, depois vai voltar atrás, usa máscara, tira máscara, faz não sei o quê, depois não faz, a máscara serve, a máscara não serve, tem que tomar uma dose, tem que tomar 5 doses, tem que tomar, sei lá. Né? Você vê que, enfim, o consenso nunca existiu, ali havia tentativas, né? Vamos tentar de um jeito, vamos tentar de outro. Então, esses pseudo-intelectuais, que, na verdade, têm outros interesses, muitas vezes, vão implantando ideias na nossa cabeça, o tempo inteiro. E uma dessas ideias que foi implantada, desde aqui no Brasil, mais ou menos, da década de 60, 70, e isso foi crescendo como uma coisa verdadeira, era que as pessoas, que ter filhos é sinônimo de pobreza. Se você tem muitos filhos, é sinal que você é uma pessoa que não vai subir na vida, que você não vai ter condições de prover essas crianças. É isso que foi implantado. Né? Que você é um inconsequente. Se você tem mais de um filho, né? 1, 2 no máximo. Né? É isso que sempre foi falado. Até, enfim, era muito forte isso na década de 80, 90. Depois já não se falava mais tanto, porque já era uma coisa que já estava introduzida na sociedade. E a gente pode pensar que é assim mesmo, né? Caramba, a pessoa fica com vergonha, né? De falar, puxa vida, eu tenho... Né? Eu não fico, né? As pessoas que ficam com vergonha, às vezes, comigo, né? Eu não entendo. Né? Você tem 5 filhos... As pessoas estão preocupadas com o número. Para mim não é número, para mim tem nome, né? Que foi falado o nome aqui dos 5, às vezes eu até troco, mas para mim tem nome, não é 5, você tem 5. Um ser humano não é um número, caramba. Né? São pessoas específicas, o Tiago, que é completamente diferente da Cecília, completamente diferente de João Vitor, da Clarice e da Beatriz, que tem 8 meses, que é pequenininha. E é completamente diferente, já se vê, porque cada pessoa é única nesse mundo, única, e tem uma missão especial que Deus fez para ela, e que Deus me deu, para mim e para minha esposa, como responsável para ajudá-la. Tem um disparate de mais além. Né? Fala assim, poxa, mas você tem 5 filhos, como é que você consegue? Isso é um absurdo.
Eu falei, tá bom, então escolhe um dos 5 qual que você quer que eu mate primeiro, né? Porque é um absurdo, então vamos diminuir esse absurdo aqui. Escolhe um dos 5. Não foi isso que eu quis dizer? Não, você falou que era um absurdo, então não pode existir um dos 5. Né? E aí a pessoa já muda de assunto, já, porque realmente não faz sentido uma conversa desse tipo. Não faz sentido. Por quê? Quando a gente fala em número de filhos, as pessoas já pensam, olha, dinheiro é a primeira coisa. Sei lá, talvez. E não é a primeira coisa. Tá? Aprofundar mais um pouco, você vai ver que o problema real não é dinheiro. Vai um pouco, é outra coisa. É dinheiro, não, porque um filho até a faculdade custa R$1 milhão. Eu já vi esse número. Eu falei, caramba, R$1 milhão, então eu estou milionário, né? Vou ter 5 milhões em 18 anos, né? Até a faculdade. Né? E você falou, aonde que é isso? Você mora aqui no Rio de Janeiro, você conhece a realidade da família, você gasta R$1 milhão até a faculdade? Pô, eu nunca vi nem 1/3 disso na minha conta. Como é que você vai me dizer que um filho custa R$1 milhão? Baseado em que a sua conta, ô senhor sabichão? Me apresenta seus cálculos. Aí o cara apresenta seus cálculos e eu falei, tá bom, cara, quantas pessoas ganham isso que você está falando nisso aí? Então você vai ver que 10% da população brasileira ganha isso aí que você está falando. E como é que os outros 90% que têm filhos conseguem ter um filho e não gastam isso? É estranho, né? Então você está fazendo um número que não é real. Você está inventando, você está fazendo ciência da sua cabeça e não da realidade. Então essas ciências são furadas, né? Isso só falando de números. No fundo, a grande questão não é o dinheiro. A grande questão é a entrega e a doação. Por quê? Ter um filho dá trabalho. É fofo, é maravilhoso, é uma grande alegria. Amo todos os meus 5 filhos, eles só trazem alegria, principalmente nessa fase ainda, né? O mais velho tem 13, só traz alegria. É uma coisa alegre, é algo, uma grande bênção, por isso que o padre aplaudiu de pé aqui todo mundo, porque é uma grande alegria, sempre, a vinda de qualquer filho é uma grande alegria, a vinda de um ser humano é uma grande alegria. E que só não faz por causa dele, a gente começa a perceber aquilo que somos. Nada. Não somos nada se não for auxílio de Deus. Se Deus não nos dá graça, somos piores que talvez que muitos que andam por aí. E faríamos coisas muito piores. E não o fazemos porque somos bons. Não é por causa disso. É porque Deus, com a sua graça, nos protege. E é somente por isso. Quando nós temos essa real noção, nós entendemos uma pessoa que nos trai, entendemos uma pessoa que não fala mal de nós, entendemos um monte de coisa, porque nós nos sabemos capazes de fazer coisa até pior. Se você olhar as histórias dos santos, dos grandes santos, você vai ver, eles falam isso. É impressionante, no final da vida, você fala assim, grandes santos. Eu sou muito devoto de São José Maria Escrivá, o dia dele é domingo, 26 de junho. No final da vida dele, ele ficava consternado com coisas, assim, o cara é muito santo, com indelicadezas que às vezes que ele tinha com uma pessoa, com outra que ninguém nem percebia indelicadeza, ele o incomodava. Mas por quê? Puxa vida, mas que mal que eu fiz com uma pessoa com essa indelicadeza, com essa forma de falar. Por quê? Porque machucava o pecado. Ele via, puxa vida, olha, sem Deus eu não sou nada. Eu poderia fazer coisas muito piores, eu poderia fazer coisas horríveis. E isso é o que muda a nossa vida. Repara, quando a gente começa a ter essa noção daquilo que somos, um nada que somos, a gente vê, puxa vida, se eu não sou nada, e o que tem diante de mim é da mesma matéria do que eu, quem sou eu para julgar e quem sou eu para não ajudar a fazer o bem a essa pessoa? Entende? Então, essa reflexão, e isso a gente tem que levar na oração, a gente tem que rezar, ser pessoas orantes, nos faz ter esse mesmo olhar para o nosso filho. Porque eu escuto isso muitas vezes, desculpa, as pessoas às vezes um pouco mais idosas têm um pouco essa visão, às vezes um pouquinho mais pessimista. Então eu tenho tias e falo assim, puxa vida, mas você vai ter mais um filho para sofrer nesse mundo? Assim, uma visão pessimista. Não é dessa forma que eu vejo. Tem mais um filho
para amar mais a Deus nesse mundo, mais uma alma para povoar o céu. É isso que eu vejo. Não é mais para sofrer neste mundo. Esse mundo, como dizia Santa Teresa, é uma viagem ruim, numa pousada ruim, enfim, tem coisas ruins, enfim, mas é ínfimo perto da alegria que um filho proporciona e que as graças de Deus nos proporcionam nessa vida. É ínfimo isso. Então, a alegria que um ser humano traz é gigantesca. Por isso que eu falei que eu vindo para cá, eu entendi o que Deus queria de mim. Né? Olhar a alegria no rosto de cada um de vocês. Né? A minha alegria cresceu, estando com vocês, com outros seres humanos. Por isso que o ser humano é muito maior e muito melhor que um cachorrinho. Que o seu cachorro que é fofo, que vem, e que ele vem abanando o rabinho quando você chega em casa. Puxa vida, o meu marido fica lá jogando videogame largadão e o cachorrinho veio aqui para me receber. O cachorrinho é muito melhor, né? Porque o cachorrinho veio atrás de mim e o meu marido ficou jogando videogame, ficou lá deitadão, sei lá. Eu escuto isso, tá? Diversas vezes. Seu marido é muito melhor que o cachorro age por instinto, porque você dá comida para ele. No dia que você deixar de dar comida para o teu cachorro, ele vai deixar de parar de fazer isso. O problema é que a nossa visão hoje, inclusive de amor, é uma visão de amor quase animalesca. Eu dou amor se me der alguma coisa em troca. É o cachorro. O cachorro se aproxima porque você dá comidinha para ele. Se você não dá, eu não quero mais, vou arranjar outro lugar. Você leva ele para passear, ele gosta. Né? Então, a gente tem que mudar um pouco essa visão. A gente tem que começar a ter uma visão de vida muito mais ampla. A gente tem que amplificar a nossa visão de vida e tirar... por isso que o Brasil, não sei se vocês sabem, é um dos países mais depressivos do mundo. Mais depressivos do mundo. Com mais depressão e transtornos de ansiedade. Do mundo inteiro. Mas o Brasil é o país do futebol, o país do samba, o país da alegria. Isso para fora. Para dentro não é bem assim. Vocês não veem? Pelo menos lá em Niterói agora eu moro em Niterói. Em cada esquina agora tem uma farmácia. Aqui em Campo Grande deve estar começando isso também. Se já não é assim. É só farmácia. Nunca se teve tantas pessoas depressivas. Tudo bem, enfim, você pode falar que é alimentação, que é uma série de coisas que contribuam. Ok, beleza, pode ser também. Mas não é só isso, não. É falta, muitas vezes, de sentido de vida. Olha, se realmente chegam para mim e falam que o sentido da sua vida é ganhar dinheiro para se formar e ter sua vidinha com a sua casinha própria, ou sua cervejinha no fim de semana e uma televisão para ver um programa, é uma lástima. Me desculpa, mas eu entraria em depressão no mesmo momento. Isso é uma vida triste. Até porque a pessoa também tem um filho, e aquele filho já vai seguir a vida dele daqui a pouco, meio filho, sei lá. Né? E foi. É uma vida triste. E aí dá isso. O país mais depressivo do mundo. O brasileiro ele é pessimista. Não sei se já repararam, né? Sempre vai dar errado. A Copa do Mundo final do Maná, né? Vai dar errado. O Tite, os caras mal pra caramba, não sabe escolher. Estava levando os caras que ninguém conhece. O Hulk estava fazendo gol pra caramba, lá atrás que o Mineiro não convocou. O Gabigol, artilheiro que no Mengão, não leva. Vai dar errado, vai dar errado. Você não passa das quartas de final. E o brasileiro é pessimista. Pessimista. O tempo inteiro já acha que vai dar errado. Né? Já repararam? Não é. Você vai ver, aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, também, ainda tem essa fama. Né? Segunda-feira, você vai comprar alguma coisa, a pessoa... eu queria ver um pote azul, você poderia me ajudar? Ali é a seção de pote. Tipo assim, se vira. Né? Mas que alegria, né? Que povo alegre isso. Não é tanto assim, né, gente? Né? Mais uma vez, a palavrinha trabalho é uma palavrinha que não é um verbo que a galera não gosta de conjugar muito, não. Né? Então, quando a gente fala na palavra sacrifício, que hoje virou uma palavra que a gente esquece, denigre, né? Algumas palavras hoje elas têm que ser esquecidas, ninguém fala mais. Todo mundo tira. Sacrifício é uma.
Morte, ninguém pode falar de morte. Ih, vai morrer. Falar de morte dá azar. Dá azar falar de morte. Não vamos falar de morte não, gente. Você falou essa parte. Tinha um casal de amigos meus que eles iam casar. E aí eles falaram, não, eu queria que o padre Cássio lá, que até eu conhecia, falaram que ele era bom, vou chamar, ele não era muito católico, não, vou chamar ele para celebrar meu casamento. Legal, um sacerdote muito bonito, muito bom, muito piedoso, tudo, fala com ele lá. Aí eles falaram que, aí depois passaram uns dias, legal, deu certo lá, marcaram com ele. Não, marcamos com um outro fulaninho lá. Por quê? Não, porque eu ouvi dizer que aquele padre teve um casamento que ele falou de morte. Cara, se ele falou de morte no casamento, você vai dar um azar no meu casamento, cara. Eu falei, não é isso, né? Então, é um contexto, né? Primeiro, é só você olhar, né, o símbolo cristão é de um homem morto, né? Aqui na cruz, né? Que sabemos que ressuscitou, lógico, isso não faria sentido, mas não tem negócio de azar. Mas você repara que algumas palavras que são proibidas de falar. Gente, sacrifício é uma coisa humana. Todos nós, lamento dizer, mas todos nós teremos sofrer. Todos nós iremos passar por dores, todos nós iremos morrer em algum momento, tá? Se alguém tinha alguma dúvida antes dessa noite, eu venho lembrá-los que isso vai acontecer. Deus queira que demore muitos e muitos anos para que isso venha acontecer, mas vai acontecer. Se alguém enganou vocês, é igual Papai Noel. Tem criança aqui, Papai Noel existe. Tá? Então, é igualzinho, tá bom? E... fada madrinha não existe mais, né? Lá em casa eu proibi minha esposa de falar negócio de fada de dente, porque aí é humilhação demais, fada de dente. Fada de Papai Noel também não? Os 3 Reis Magos, Papai Noel não? Então tá bom. Então Papai Noel, não, mas vai que tem, aí vão me abater ali fora, eu vou dizer que a culpa é sua. Eu bato no padre? Então tá bom. Não, porque eu acho o pior de todo é fada de dente. Fada de dente, eu falo, Papai Noel até vai, mas fada de coelhinho, aquele coelhinho da Páscoa, deprimente. Mas, enfim, então a morte para alguns é como o coelhinho da Páscoa. Né? Falando até que alguém morre aí. Por quê? Gente, a gente tem que encarar de frente os sofrimentos. A gente não pode se esconder. Algumas pessoas me falam, Marcelo, eu não tenho filho porque é muito difícil. Olha, onde dificuldade é motivo para de fazer ou não fazer algo? Não é. Me desculpa, gente, mas não é. Tinha fralda até hoje minha. Oi? Com fralda de pano. De passar tudo. E agora tem molezinha de fraldinha Pampers, que joga no lixo. Agora é moleza. Lencinho umedecido, olha só. Isso aí é Nutella, né? Essa galera Nutella aí. Agora é moleza. Aí o pessoal fala, não é difícil ser pai hoje. Não é difícil nada. Né? É difícil nada, tem tudo. Aí ele entra lá no YouTube, como eu troco fralda? Deixa eu ver, vou entrar no YouTube aqui, como é que eu troco fralda? Aí o cara entra lá, 2, 3 coisinhas, aprende tudo. Aí tem uma madeirinha de bilhões de tipos diferentes de madeira, trilhões de tipos de chupeta, 50 milhões de formas de leite. Que difícil! Tem difícil. Você mora no Rio de Janeiro. Não, mas é roupa. Olha, minha filha, você fala aqui na igreja que você vai ter um filho, daqui a pouquinho vem trocentas roupa para você. Toneladas de roupa. Então, oi? Agora é tudo fácil. Olha só, eu vou sair daqui, vou deixar a senhora falar, porque é muito melhor. Não, mas é verdade. Agora é tudo fácil. Isso eu acho também. Eu fico vergonha, às vezes, de falar certas coisas, porque eu falo assim, caramba, eu não posso reclamar. Eu lembro da minha avó, eu não conheci minha avó, quando eu nasci ela já tinha morrido, mas eu imagino, tadinha da minha avó. Minha avó, por parte de mãe, ela teve 12, minha mãe é a 11ª, e não tinha essas facilidades, não tinha nem luz direito, tinha que pegar água, porque ela morava na roça, não sei de onde para trazer, e minha mãe não fala que ela ficava reclamando, vida difícil a minha, como a minha vida é difícil, não dá mais, a minha vida é tóxica. Já viram essas expressões, né, hoje, né? É tudo tóxico. Todo relacionamento é tóxico. Pela concepção que se abordou, é tóxico. Não, porque é tóxico, porque a pessoa me contraria o tempo inteiro. Falei, meu filho, todo relacionamento é tóxico. Porque a gente o tempo inteiro está contrariando um ou outro, o tempo todo. É inevitável um relacionamento que não contraria o outro. Ou então é mentiroso, né? Porque, lógico, eu gosto de uma coisa, minha esposa gosta de outra, eu quero ver futebol, ela quer sair para passear. Normal, o tempo inteiro. Isso é vida. Eu brinco que às vezes as pessoas vivem um mundo dos ETs. Eu falo assim, caramba, legal, esse mundo onde tem esse casamento que você falou, deve ser legal em Marte.
Porque aqui na Terra não é assim não. Aqui na Terra eu quero um negócio e minha esposa quer outra. A gente dá um jeito e chega a um ponto em comum. Outro dia a gente brincava que depois de 14 anos, eu não posso errar esses números, 14 que você falou, mas vai fazer 15, se eu erro, eu apanho. Então, 14 anos a gente chegou à conclusão de um assunto. E aí o pessoal falou, nós estamos uma semana, não chegamos ao resultado de um assunto. Eu falei, lá em casa foi 14, para chegar à conclusão daquele assunto. Ninguém morreu, enfim, algum jeito saía, né? De algum jeito aquilo saía, não sei direito, mas depois de 14 anos chegamos num consenso. Não é que seja melhor ou ruim, não. É que chegamos, beleza, vamos fazer desse jeito aqui. Né? E aí, na verdade, também, em relação àquele ponto, estudou e papá. Então, o motivo pelo qual as pessoas utilizam de dificuldade, de sacrifício, de, enfim, abnegação, esquecer de mim mesmo, porque é tudo isso. Ter filho é tudo isso. E por isso que dar alegria. Eu ouvi esses dias uma homilia daquele bispo que faleceu, Dom Henrique Soares, que ele dizia um negócio que é muito pertinente, que é isso mesmo. Assim, hoje todo mundo fala assim, eu quero ser feliz. É verdade, é uma ânsia humana querer a felicidade. Normal, colocada por Deus, temos que ser felizes. Só que todo mundo hoje quer ser feliz e ninguém quer cumprir o que tem que fazer. Reparou? Todo mundo quer ser feliz, mas ninguém quer fazer o que tem que fazer. E ele falava isso, olha, esquece esse negócio de ser feliz e cumpra o seu dever, a sua responsabilidade. Esquece. Quando você menos esperar, cumprindo a sua responsabilidade, você vai ser feliz. Então, essa ideia, a gente tem sempre que sempre nos questionar, quando vem essa ideia na nossa cabeça. Por que eu me casei com fulaninha? Por que eu devo, enfim, estar aberta para a vida ou não devo estar aberta para a vida? Olha, se você está casada e é mãe, ou melhor, se você está casada e é uma mulher, Deus espera que, para a sua responsabilidade de ser mãe, como mãe, você esteja aberta à vida. Entende? Isso é muito importante, porque é da nossa responsabilidade pela função que a gente exerce naquele mundo. Eu não sei qual é o sentido... Marcelo, no sentido da minha vida. Beleza, vamos lá. Em 2 minutos eu resolvo o problema do sentido da sua vida. Tá, o que você é? Eu sou casado com fulaninha. Então, o sentido da sua vida é cuidar de fulaninha, trabalhar muito para botar dinheiro em casa e ter filhos com fulaninha. E ser muito competente no trabalho que você executa. Esse é o sentido da tua vida. Já resolvi. Mas esse trabalho é muito chato. Eu não disse que o sentido da vida era ter um trabalho legal, eu disse que você tinha que trabalhar duro num trabalho que você escolheu. Aliás, porque você escolheu, enfim, ou que apareceu na sua frente, porque era a oportunidade que você tinha. Mas é isso. A gente vem muito hoje com isso, sentido da vida, qual o meu sentido da vida? Olha, é aquilo, você já decidiu em algum momento, ou se você não decidiu, deveria ter decidido, e alguém decidiu por você, e agora é a sua vida. Por que eu me casei com fulaninha? Cara, não interessa, essa é uma pergunta que não se faz mais. Antes de casar, é um questionamento aceitável. Depois que se casou, esquece essa pergunta maldita. Essa é a pergunta do Sete Pele. O Sete Pele adora essas perguntas, esses porquês existenciais. Por que você se casou? Por que eu tive mais esse filho? Esquece essas perguntas. Só te atrapalha na tua vida. Ele faz parte do sentido da tua vida agora. A existência dele faz parte do sentido da tua vida. A existência dele é mais, ele faz parte do seu ser. Eu não vou entrar nesse mérito filosófico aqui. Não vou entrar. Mas ele faz mais. O teu filho, a existência do teu filho, do teu casamento, ele faz parte daquilo que você é. As suas atitudes fazem parte daquilo que você é. Né? Já dizia o filósofo, o que é não deixa de é. O Vicente Mateus, que era o presidente do Corinthians, o que é não deixa de é. De certa forma, filosoficamente, tem um sentido. Tá? O que é não deixa de ser. A gente não apaga um fato que aconteceu no passado e que nos faz ser aquilo que somos hoje. Tá? Então, a alegria dos filhos advém da certeza que nós estamos fazendo aquilo que Deus espera de nós. E não há nada mais gratificante de saber que está cumprindo aquilo que tem que fazer. E é isso que nos tira da depressão, é isso que nos tira da tristeza, é isso que nos tira
do mau caminho, porque eu estou fazendo aquilo que eu tenho que fazer. E nos dá muita alegria, né? Puxa vida, o que você fez hoje? Eu fiz o que eu tinha que ter feito. Né? Cumprir o meu dever. Isso dá um alívio, uma tranquilidade. Você sabe que é o sono dos justos? Eu vou dormir tranquilo, porque eu fiz aquilo que eu tenho que fazer. A gente confunde hoje alegria com festa, com bagunça. E alegria não é isso. Eu conheço pessoas que sofrem e são pessoas extremamente alegres, extremamente felizes. Vou pegar um exemplo, os santos são pessoas... Você não vê santo nenhum que tenha tido uma vida fácil. Todos tiveram uma vida dificílima, mas eram extremamente alegres. Você não vê um santo reclamando da vida. Vou usar acho que os exemplos falam muito mais. Eu tenho uma tia que é exemplo para mim, que, aliás, a minha segunda filha tem o nome dela, que se chama Cecília. Ela teve 8 filhos, igual a Jaqueline, só que os 8 filhos dela, ela cuidou. Uma pessoa muito pobre, morava em Curitiba, muito, muito pobre. O marido dela, enfim, trabalhava, mas gastava tudo com bebida, viciado. Era um alcoólatra mesmo, né? Bebia tudo. Cuidou dos 8 filhos dela, enfim, uma pobreza mesmo. Ela fala que às vezes ela só tinha óleo e farinha dentro de casa. De cozinhar, fazer uma espécie de Ela fez uma vez para mim, eu quase vomitei. Era óleo com farinha, misturado com farinha, que era a única coisa que ela tinha. E assim educou os filhos dela, todos os filhos maravilhosos hoje, casados, com netos. Eu nunca vi, hoje ela tem 80 anos, eu nunca vi ela reclamando de nada. Nada. Nunca vi ela falando mal, não deveria ter tido um filho desse, um filho meu é ruim. Se você fala mal de um filho dela, opa, ela ficava brava. Nunca reclama. Outro dia, uma prima estava levando, acho que foi uma viagem longa para uma senhora de 80 anos, foi de Vitória até Londrina, no Paraná, de carro. Uma senhora de 80 anos, uma viagem de, sei lá, deve ter 1.000 e poucos quilômetros, longa, parando algumas vezes para falar. E eu perguntei, como é que foi, coitada? Ela não reclamou uma vez. Tudo para ela estava ótimo, não reclamava da comida, não reclamava se estava calor, se estava frio, tudo maravilhoso, tudo ótimo. Ela entendeu o sentido da vida. Passou fome, sofreu o pão que o diabo amassou com o marido que tinha, quiçá apanhou, não sei. Poderia ser tudo para ver uma pessoa reclamando o resto da vida, dizendo que é traumatizada, que tinha um relacionamento tóxico, que foi amaldiçoada por Deus, que tinha um monte de moleque que trazia problema. Só fala de coisas boas, positiva, e um exemplo de vida para todos nós. Ela entendeu o que era a vida. Enfrentou todas as dificuldades com alegria, cabeça em pé, e do jeito que conseguia, com o conhecimento que tinha, da forma que tinha, e tá aí. Né? 80 anos de idade, não morreu cedo. Né? Não, enfim, quem chega a 80 anos? São poucas, né? Hoje em dia mais, mas ainda poucas, e está lá, com a saúde top. Né? Você repara que a maternidade não faz a mulher ficar feia, porque ela é uma mulher bonita, olhos verdes, cabelo, uma senhora de 80 anos bonita, né? Alegre, inteira, com saúde e uma cabeça perfeita. Então, a maternidade ela só faz bem para a mulher e para o homem. Para o homem é fundamental a vinda dos filhos, sabe por quê? Para ele ter um desafio, caramba, porque o homem sem desafio, ele começa a ficar meio apático, e o homem apático começa a ficar dentro de casa, e o homem dentro de casa é um inferno, né? Ele só faz cagada dentro de casa, né? Eu fiquei gripado uma semana, eu acho que eu mais atrapalhei do que na tentativa de ajudar, óbvio, mas eu acho que eu só mais atrapalhei que outra coisa. E o homem, ele precisa de uma cenourinha na frente. Está muito fácil, então tem um filho. Vamos lá, bota a cenourinha na frente, você é capaz. Aí a gente começa a ver que a gente consegue fazer muito mais. A gente tem essa expressão, né? Igual o coração de mãe, sempre cabe mais um. Sempre cabe mais um. Então, sempre a gente pode fazer um pouquinho mais. Vamos lá, você pode fazer um pouquinho mais. Você pode se doar um pouquinho mais. Você pode... Vai. Né? Olha para a cruz e diz se você não pode se sacrificar um pouquinho mais. Se você não pode dormir um pouquinho menos. Se você não pode comer um pouquinho menos.
Você pode tirar um pouquinho do seu lazer, mais um pouquinho do seu lazer, para dar um pouquinho mais de educação para um filho. Olha, quem olha para quem medita a cruz, não consegue dizer não. Vai falar para Cristo na cruz que está difícil a vida. E vai lembrar um pouco da vida dele. Lembra como é que ele morreu. Lembra o que ele apanhou. E ficava quieto. Não, mas a vida, estão sendo muito injustos. Lembra como é que foi o julgamento dele? Foi justo? Foi muito justo, né? Foi muito justo. Lembra que ele estava lá reclamando? Foi o julgamento errado, juiz aqui do STF, aqui de Jerusalém, aqui, fazendo um negócio dele. Não veio uma reclamação do STF dele lá. Não veio uma reclamação. Está lá, diante de um juízo iníquo, calado, né? E a gente está reclamando da vida porque está quente, porque, enfim, não consegui comprar o iPhone 59, porque não sei lá o quê, não posso ter aquela tal coisa. Olha para a cruz e diz isso. Vê se você tem coragem de dizer isso. Aliás, é o que eu falo. O casal quer separar. Vai na igreja que você casou, fala diante do sacrário que você falou lá na frente foi mentira. Diz, vai e fala para o Senhor que você disse que era mentira. Que era na alegria, na tristeza, na saúde e doença. Mas eu falei de brincadeira, porque eu não sabia o que ia acontecer. Vai e fala. Você tem coragem? Eu prefiro não, porque hoje eu não acredito mais em Deus. É muito mais fácil, né? Ser covarde, fraco. Aí você mexe no orgulho da pessoa, né? Você é fraco, né? Eu sim também não, mas não, é fraco, covarde. Eu falo mesmo. Chamo o cara de covarde e fraco na frente dele. De coisa muito pior, às vezes, também. Mas é porque é verdade. É verdade. Então, gente, a gente tem que encarar a nossa missão de vida, sabe? Como pai, né? E como mãe. Olha, Deus me pede isso, eu não posso negar. Sabe? E as alegrias, Deus ele espera de nós que a gente dê um passo no escuro. Não tem jeito. Mas eu não sei como é que eu vou criar este filho, eu não sei. Aliás, lá em casa eu não sei, para nenhum, até hoje eu não sei como é que eu vou fazer com os 5, eu não sei. Enfim, também não estou nem um pouco preocupado com isso. O fato é que vai sair, eu vou trabalhar, lógico, né? Eu vou fazer tudo que dependa de mim. Mas, né, em termos de educação, enfim. Mas Deus espera isso. Deus só dá a graça no momento que nós precisamos. Não existe graça prévia. Não existe graça prévia. Aprendam isso. Não existe, eu não sei como me comportarei quando eu for pai. Lógico, você não é pai, então você não sabe. Só sabe quem é pai, quem é mãe. Aí sabe, porque você tem a graça de ser pai e mãe. Né? Eu não sei como é que será se eu for para o seminário. Ele está falando que o Pietro vai para o seminário. Então, eu não sei como é que será se eu for padre. Lógico, você não é padre, então você não sabe mesmo. Você vê, tem uma ideia. Mas só vai ter mesmo a graça de ser padre se você for padre. Só vai ter a graça de ser casado se você for casado. Ora bolas. Só vai ter a graça de ser pai de 5, 10, 20 filhos quando você for pai de 5, 10, 20 filhos. A gente quer ter graças anteriores, somos ansiosos, né? Eu tenho graças prévias, eu quero ter tudo montadinho e acertadinho para ter mais um filhinho. Vai se ferrar, porque isso não existe, está tudo preparadinho. Isso não vai acontecer. Sempre vai faltar alguma coisa. Aquele cara que namora 20 anos para casar, porque faltava fazer não sei o quê, sempre falta não sei o que lá, aí demora 30 para ter um filho. Lógico. Quer botar condições para... Porque a gente hoje, no mundo, a gente quer ter controle de tudo. Né? Eu quero ter controle, eu quero saber exatamente o que vai acontecer. Isso é uma bobagem. Uma bobagem tremenda. A gente não tem controle de tudo. Na verdade, nós temos controle de muito poucas coisas, né? Não temos nem controle direito sobre a nossa vida. Então, a gente quer ter esse controle, né? Eu quero saber o que vai acontecer, como é que vai ser, como é que não vai ser. Olha, gente, abandonar na mão de Deus. Abandone na mão de Deus. Pronto. Porque é assim que as coisas saem. Né? É assim que as coisas... Senão a gente não vive. A gente vive querendo ter muita segurança, muita certeza das coisas. Não, lógico, temos parâmetros gerais, né? Não dá para o cara, sei lá, casar e não ter um trabalho, pelo menos uma profissão onde ele consiga um trabalho. Aí não dá. É outra coisa. Mas falta-nos hoje uma virtude que, para mim... deixa eu ver a hora aqui, senão... eu chego em casa tarde, a patroa briga. A gente tem uma virtude que ela é muito importante, que é a virtude da generosidade.
E é precisamente essa virtude, que é uma virtude como toda virtude humana, a gente precisa trabalhar, é uma virtude são virtudes que estão um pouco em moda, né? Que é essa nossa abertura ao que é grande. Nós somos muito empequenecidos. A generosidade está muito próxima da magnanimidade também. Então, a gente tem que pensar grande, se doar mais, sabe? Ser muito generosos nisso. Por isso que é uma comunidade generosa, essa comunidade. Eu falava com o Padre Antônio, isso aqui é uma comunidade generosa, é uma comunidade que tem tudo para crescer, porque ela é generosa. Aí você vê, às vezes, uma comunidade grande, muito afortunadas, às vezes até financeiramente, mas que não é generosa. E a generosidade não se vê pelo tamanho da oferta, mas pela entrega completa. Aliás, esse é um dos conceitos da vocação. Quando a gente só existe uma vocação real, a gente só vive uma vocação real se nós nos entregamos totalmente e não pela metade. E é isso que a gente quer fazer. A gente sempre quer ter um pezinho atrás, né? O famoso se não der certo, né? Eu já tenho um plano B. Isso não é viver bem uma vocação. Eu não tenho um plano B. Se não der certo, não é que se não der certo, não existe essa possibilidade de não dar certo. Já deu certo, né? Enquanto a gente tem um pezinho atrás, não dá certo. O casamento, a paternidade, a maternidade, a vocação sacerdotal, a vocação religiosa, ela só dá certo se for uma entrega completa. Um sacrifício de holocausto, que é o sacrifício do altar, o sacrifício de Cristo no altar, um sacrifício de holocausto, não é um sacrifício de oblação, enfim, é um sacrifício total, completo. Aí a coisa tem que dar certo. Né? Enquanto a gente fica meias, né? Você viu? Aquela pessoa que também no trabalho, você vê que está trabalhando, mas não está trabalhando, aqueles migué lá de vez em quando, ou seja, nunca avança naquilo. Enquanto a gente não tem uma entrega generosa e completa, isso é generosidade. A generosidade é entregar o tudo. O problema é que a gente sempre segura um pouco para nós. Né? Então, tem que ser sempre essa entrega completa. O que hoje eu não me entreguei no meu casamento? O que eu não me entreguei hoje para os meus filhos? Essa é uma pergunta que a gente temos que fazer. O que eu não entreguei para Deus hoje? O que eu estou guardando para mim que eu não entrego a Deus? Nós devemos nos examinar, inclusive todos os dias, talvez, tenhamos coisas que não nos entregamos para Deus. Talvez tenha. Porque Deus nos dá muitas graças todos os dias. Todos os dias Deus nos dá muitas graças. Nós fingimos que elas não existem. Porque, muitas vezes, atrás daquela a graça vem atrás de um sofrimento, de uma dificuldade, enfim. Mas Deus nos dá muitas graças. E nós dizemos não para elas. Então, a gente nunca pode dizer, puxa vida, Deus me abandonou, Deus não me ajudou. Deus está te ajudando o tempo inteiro. É que você não quer ver, não quer saber, né? Não quer. Por quê? Porque tem alguma coisa, talvez, dentro de você que você não quer entregar. Aquela forma de pensar. Não, isso aqui estão querendo fazer uma lavagem cerebral. Veio aquele padre e ficou uma semana fazendo lavagem cerebral na nossa cabeça lá sobre esse aspecto da vida. Ele não vai conseguir. Nossa, já, né, como eu falei no início, né, a gente tem que tirar os nossos preconceitos. Nós somos formados diante de uma cultura do feminismo que tomou conta da cabeça da formação de todas as pessoas aqui presentes. Todas vocês foram formadas segundo a ótica do feminismo. Você não deve servir homem nenhum. Você tem que ser independente e não depender de homem nenhum. Uma mentira tremenda, né? Enfim, as pessoas fazem com uma boa vontade, mas é uma mentira. Todos nós dependemos uns dos outros. Concorda? Todo mundo é dependente, muito mais marido e mulher. Falar que você não vai depender um do outro. Olha, estranho isso. Você está formando uma pessoa egoísta. Você tem que se valer por você mesmo. Você tem que pensar em você mesmo. Viemos de uma geração de psicólogos, enfim, que não sei se tem psicólogo aqui, mas também não importa. Viemos de uma geração nova, agora é melhor. Mas viemos de uma geração antiga de psicólogos que era só isso. Você tem que pensar em você mesmo, Né? A pessoa ficar virada nela mesma o tempo todo.
né? Uma tristeza enorme. Porque, repara, se o tempo inteiro a gente ficar pensando em nós mesmos, a gente enlouquece. A gente fica louco. Né? Eu tenho que pensar no outro. E é essa a oportunidade que a gente tem quando a gente tem muitos filhos, por exemplo. Eu não tenho tempo para pensar em mim. Tipo assim, não dá, eu estou doente, gripado. Beleza, estou doente, gripado, mas tem um outro moleque gripado, aí tem outro com um problema tal, aí tem outro que tem que fazer não sei o quê. Eu atendo um monte de casais que eu não posso fingir que eles não estão com problema. Eles dependem. Marcelo, meu marido sai de casa hoje, o que eu faço? Peraí, não posso me dar ao luxo de ficar doente. Vou tomar um de remédio aqui, ver se eu consigo pelo menos levantar a cama e tentar ligar para ele, para ver o que aconteceu. Né? Então, quando a gente é generoso com o nosso tempo, com a nossa vida, com a nossa forma de pensar, com o nosso dinheiro, a gente deixa de ser prisioneiro de certas coisas. Nós criamos prisões na nossa vida. Prisões. E qual é a sua prisão hoje? Qual é aquilo que você não se desapega? É onde está faltando a generosidade. É onde você tem que entregar mais, seja ele naquilo que for. Isso aparece em diversas faces, múltiplas faces. Tá? E é ali que a gente tem que olhar e ver. E um filho nos ajuda o tempo inteiro isso. Às vezes a gente não tem generosidade de mudar a nós mesmos. E um filho é impressionante. Você olha para ele, é um reflexo de si. Eu falo alto. Eu sou descendente de italiano. O meu tom de voz é mais alto. Então, as crianças lá em casa, em geral, falam mais alto. Isso me irrita, as crianças que falam mais alto. Mas, seu idiota, você fala alto. Perdão, Senhor, pela palavra. Eu falo alto. Não dá. Então, a criança nos faz lembrar que nós precisamos mudar. Então, cada filho nos lembra, eu preciso mudar nesse aspecto, porque ele está refletindo aquilo. Cara, só eu escrito ali, não tem como dizer, ele está fazendo a mesma gracinha que eu faço fora de hora. Cara, fica cala tua boca. Uma tristeza minha, eu divido com 16 pessoas. Então, é sobre esse viés que eu gostaria que vocês pensassem um pouco quando falarem que um filho, ele traz problemas, ele traz dificuldades. Mas um filho traz um companheiro, um filho te traz um apoio, um filho te traz uma grande alegria, né? Uma alegria, sobretudo, de você poder participar do poder criador de Deus. Né? Repara, um filho, é isso, Deus te deu uma responsabilidade. Olha, toma, você me ajudou a criar um ser humano. Não existe um ser humano sem a participação do homem. E Deus falou, olha, me ajuda, te dei esse. Você me ajudou aqui a criar um ser humano. E ter esse olhar. Né? Um filho é alguém que eu tenho que preparar e educar para que ele possa estar no céu. Essa visão. Olha, se tem pessoas ruins no mundo, vai começar da minha família que tenham pessoas boas no mundo. Né? São José Maria, que eu falei que eu sou grande devoto, meu pai espiritual, ele dizia, né, essas crises mundiais são crises de santos. Ele dizia, me dai um homem santo numa cidade, num país, um homem santo que eu mudo aquele local. Ele não dizia um punhado, ele me dizia um. Então, a gente pode imaginar, se me dá uma família santa num lugar, que a gente muda aquele lugar. Seja ele qual for, qualquer favela aqui do Rio de Janeiro, mais perigosa que seja, a gente muda com aquela família santa. Né? É uma família santa. Santidade pressupõe muitas coisas. Tá? Então, vamos refletir um pouco sobre isso. Como é que eu ando de generosidade? Né? Se eu estou aberto a ter muitos filhos físicos, biológicos e muitos filhos espirituais. Porque um grande outro problema que eu vejo muito em famílias católicas hoje, boas, que elas estão se encerrando em si mesmas, com medo de que as pessoas de fora influenciem na educação dos filhos, o que é algo, eu faço isso também, de certa forma blindar, porque é importante, elas estão ficando fechadas em si, e estão guardando um bem para si. É como um candelabro, como o Nosso Senhor diz, para não fazer debaixo da mesa, escondendo a luz. Ao contrário, se fala de muitas pessoas ruins, tem que falar das pessoas boas. Nós temos que iluminar os ambientes. As famílias boas, elas têm que iluminar os ambientes. Elas têm que ser a luz nos ambientes. Ela tem que iluminar tudo à sua volta.
A família encerrada em si mesma, ela morre, mesmo sendo boa. Então, a gente tem que iluminar. Temos que ter filhos. As famílias numerosas, as famílias grandes, elas têm que ter muitos filhos espirituais também, né? Não só. Eu brinco, enfim, não porque eu seja alguma coisa, mas eu sei hoje da minha responsabilidade. Se eu caio, não cai só eu ou a minha família, caem dezenas de pessoas atrás de mim junto. De modo, uma vez eu ouvi isso de um amigo, ele falou: Marcelo, eu não posso errar, porque se eu erro, eu olho para trás, vai ter um monte de gente que vai ver o meu exemplo e provavelmente vai poder cair na mesma coisa. Mas isso é muita responsabilidade. Eu falei: graças a Deus. Deus te deu a oportunidade de não voltar mais para trás, porque você não tem mais essa opção. Você não tem mais, porque o mal que você vai causar é muito grande. E ai de você. Essa foi uma conversa, inclusive, que São José Maria teve com a irmã Lúcia, né? Assim, que ele dizia: olha, nós temos muita responsabilidade, nós não podemos errar. E ela olhou assim, baixou a cabeça. É verdade. Assim, o pecado de um santo é um estrondo, é uma coisa muito grave, né? E isso, às vezes, a gente tem um pouco medo, mas a nossa luta tem que ser isso. Como é que nós temos que ser? Nós temos que ser um novo São João Batista. A festa dele está chegando, novo São Tomás More, a festa de hoje. Assim temos que ser nós, não temos medo de ser generosos nesse sentido. Essa falsa humildade que diz que não, nós temos que ser humildezinho, pequenecidos. Não, nós temos que ser santos do altar. Essa tem que ser a nossa missão, ser santo grande. Mas quem sou eu? Realmente não é nada, mas não é disso que eu estou falando, quem faz é Deus mesmo, então qualquer um pode, porque não é a gente que faz. Quando a gente tem a plena noção que a gente não faz absolutamente nada, que não somos nada, somos um zero à esquerda, isso é uma grande libertação. Porque a gente vê, cara, se eu vou fazer alguma coisa boa, depende de Deus. Então, o Senhor é responsável, né? A irmã Dulce era um pouco assim. Deus me mostrou que eu tinha que fazer isso. Então, Senhor, o problema é teu. Ele chegava para Santo Antônio: Santo Antônio, você falou para eu fazer esse hospital para os pobres. Não tem dinheiro. Se vira agora para arranjar dinheiro para fazer o hospital para os pobres. Você que falou. Entende? Não tinha muita dificuldade para ela nesse sentido. Não tinha grandes traumas, né? Deus que pediu, ela fez, ponto. E aí Deus tem que prover de algum jeito. Enfim, e as coisas saíam, né? Enfim, ela era atirada, muito generosa. E nós? A gente tem que vir para a primeira pessoa. Eu. E eu. Tá bom? Já falei muito aqui, a minha esposa está ligando. Obrigado, gente. Desculpa, vamos fazer pergunta. A minha esposa falou que pode fazer pergunta. Peraí, falou que pode? Peraí. Falou que pode. Pode fazer pergunta, Desculpa, Paneta. O Marcelo fala tão bem, de uma forma tão espontânea, tão esclarecedora, né, que é uma conversa, como você mesmo disse, né, Marcelo? Conversa. Eu fico muito feliz, Marcelo, de te escutar, me dá bastante esperança, né? Hoje, na homilia, justamente hoje eu falei de São José Maria Escrivá, né, da importância dos leigos, da santificação que se dá no trabalho, né? Por exemplo, Thomas More, trabalhando na política, né? E é impressionante quando se vive o cristianismo de verdade, os melhores funcionários, se a gente pode dizer assim, são os cristãos, né? Lá na telecomunicação, sendo recepcionista, professora, né? E aí é um meio de santificação, né? Me consola te escutar, Marcelo. Esses dias também nós temos falado muito desse tema do dom da vida, de acolher o dom da vida. Às vezes algumas pessoas com preconceito, ou por talvez não compreender, não sei, né? Falar que isso de ter filhos é próprio de um grupo, é próprio de um movimento, isso é do padre, né? De uma pessoa falou assim: não vai nessa onda aí do padre Antônio não, hein? Mas a gente escutou aqui, né, a Cristo Nieto, segunda-feira ela falou
né, falando da cultura da morte. Qual é a origem da cultura da morte? Ele citou aqui o livro do Gênesis. Crescei-vos e multiplicai-vos. Será que é o Padre X? É o Padre Y que está falando? É Deus? E nós vemos o resultado, né, de um mundo que não quer ter filhos. A questão aqui não é só falar que você vai ser santo se você tiver 7, 8, 10 filhos. Mas é fazer a vontade do Senhor. Ontem esteve conosco a Carolina, que não tem nenhum filho. Esse é o drama dela. E ela não tem filho por causa dos métodos contraceptivos, que ela deu a experiência dela, muito interessante. Agora eu quero ter filho. Agora eu não quero ter filho. Filho é um dom. É um dom. É um presente. É uma bênção de Deus. Claro, com muitos problemas, muitos sofrimentos. Me consola também te escutar, Marcelo, né? Falando desse tema da alegria, porque nós confundimos a alegria com a euforia, né? Mas Cristo entrou na cruz, Cristo era um homem alegre, mas Cristo não entrou na cruz sambando, suou sangue para fazer a vontade do Senhor. Me consola te escutar, Marcelo, porque você não é um padre, falando aqui da abertura à vida, mas fala com propriedade, é um cara generoso, e te escutar é gostoso te escutar, porque você fala com a tua vida, né? Esses dias que nós somos chamados a rezar pela santificação do clero, Sagrado Coração de Jesus, Papa Bento XVI dizia que nós, os sacerdotes, temos que aprender muito com os casais, porque é possível o padre ser muito egoísta, é possível, e fácil, é fácil o padre ser egoísta, né? Então ver os casais, o Marcelo, ele está vindo do trabalho, mora em Niterói, trabalha no centro do Rio, vem aqui para Campo Grande, tem que aprender muito, os padres, os sacerdotes, né, de ver um casal que pega um trem 4 da manhã, o padre reclama que tem que acordar às 6 horas para rezar umas laudes, o padre, né, eu falo o Antônio, né, temos e muitos casais que acordam 3:30 da manhã para rezar, depois pegar o trem lotado, voltar, então eu falo como padre também, para mim a santificação é de ver tantos casais generosos, né? Então, fico muito feliz, Marcelo, de verdade, né? Você disse no início da sua fala que você não sabia por que Deus te trouxe aqui. Nós aqui temos experiência de casais que, por que será? Então, eu tenho certeza que Deus tem um grande propósito aqui com a sua vinda no meio de nós, né? Então, de verdade que Deus te abençoe nessa tua missão, né, de evangelizar, né, os meios sociais, as redes sociais faz um bem e pode fazer um mal grande também, né, e você faz um bem tão grande, ajudando os casais através das redes sociais, né, aqui eu faço propaganda, né, do canal do Marcelo Zanetti, né, Marcelo Zanetti RJ, né, no Instagram, né, nas outras, no Instagram, né, então faz as lives, às vezes à noite, 9 da noite está lá o Marcelo lá ao vivo, 11 horas da noite ao vivo, né, então é um orientador familiar, aqui, se Deus permitir, teremos outra oportunidade também, né, de abrir o teu tema, né, quantas famílias aqui têm seus problemas, suas crises, né, e estão a ponto de separar, né? E uma outra palestra, né? As crises matrimoniais, como lidar com as crises matrimoniais, né? Outro tema aqui que dá para abordar de uma forma tão grande, que é uma dificuldade para as mulheres. Você falava do feminismo hoje, né? Então a mulher se fecha de um modo, se a gente está falando aqui da alegria de ter filhos, vem pelo dom da sexualidade, que é uma coisa maravilhosa, do homem se entregar à mulher, da mulher se entregar ao homem, e é uma dificuldade que as mulheres têm, né, que com certeza você aborda esse tema também, como se entregar para o meu esposo,
Como? Tem solução? Ou é separar? Então, nós estamos aqui diante de um cara que pode falar com propriedade, né? Então, Marcelo, de verdade, muito obrigado, né? Nós temos uma lembrança para te entregar que é muito mínima, insignificante. A sua presença aqui hoje, né, já diz muito. E o que você falou, né, com tanta propriedade, eu espero que de verdade possa produzir frutos. É o evangelho de hoje. Pelos frutos conhecereis a árvore. Pelos frutos do Zanetti a gente conhece essa árvore, né? Então, receba com carinho, né, essa pequena lembrança da nossa paróquia São João Batista, né? Nossa, é um troféu aqui, ó. É um troféu. Que legal. Vou dizer para meus filhos que eu fui campeão, tá vendo? Agora eles vão ficar felizes. E a criança, ela tem dificuldade em materializar, às vezes, o trabalho. Você trabalha com computador, não tem o menor sentido para uma criança. Aí você vê um troféu, a criança ela vai ficar... O pai ganhou um troféu hoje. João, muito legal, adorei. Obrigado, Padre Antônio, muito obrigado. Não, eu queria só agradecer. Como eu falei, estar com vocês, para mim, já é um grande presente. Enfim, eu fico muito legal mesmo, porque eu sou um entusiasta do ser humano, eu gosto de estar com as pessoas, né? Então, estar com vocês, enfim, contribuindo de alguma forma aí no coração, na formação de vocês, para mim, é uma alegria, assim, fantástica. E ver que essa comunidade aqui vai explodir, né? Você vai ver que eu acho que a sua catedral vai ser pequena, Padre Antônio. Vai mudar essa região, porque vocês são chamados a isso, né? Corcundinha é o nome, né? Corcundinha vai ter que ser nova, hein? Olha a responsabilidade. Vai sair de Corcundinha para Corcunda. Corcunda de Notre Dame. Isso aí. Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração, né? Essa parte nossa de formação, de palestras, nós concluímos hoje, né? Nós, sábado, tivemos a experiência da Zezé Luz, recebemos o cardeal, a deputada Cristonieto, ontem a Carolina falando sobre os métodos contraceptivos, hoje a alegria da vida, né? Então hoje conclui esse tema mais assim, poderíamos dizer, de palestras. Ainda temos amanhã com Dom Tiago. Então amanhã a nossa programação começa 15 horas, começa amanhã a programação com os homens. Nós precisamos da ajuda dos homens, vamos já arrumar as coisas no campo de futebol, as barracas, etc. Então, amanhã os homens que estiverem disponíveis, às 15 horas, para estar aqui na paróquia, para montar o caminhão, etc. Né? Depois, 18h30, temos a adoração ao Santíssimo Sacramento, e às 19 horas, façam atenção, 19 horas vai ser a fala do Dom Tiago, a palestra dele, que vai falar sobre a adoção espiritual. Falar sobre as crianças, rezar pelas crianças que foram abortadas, as crianças que serão abortadas. O Marcelo já citou esse caso tão difícil, que por enquanto ainda não foi abortada essa criança. Temos que rezar muito. E Dom Tiago com certeza vai abordar sobre esse tema. Então, primeiramente, Dom Tiago vai dar a sua palestra e depois vamos celebrar já a missa com Dom Tiago. Então, todos são convidados amanhã para a adoração do Santíssimo, o trabalho, os homens, a missa, né? Temos um gesto concreto, cada dia tem um gesto concreto para nós ajudarmos nossos irmãos mais carentes. E amanhã a doação é de leite. Então, por favor, quem puder doar, né? Se temos que pensar de forma generosa, magnânima, não vai trazer um litro de leite, por favor. Uma caixa de leite, uma vaca, né? Imagina. E aí a gente tira o leite e já faz o churrasco já, né? Imagina. Tá bom? Então, vamos ajudar amanhã com a doação de leite, tá bom? Vamos fazer uma oração para nós finalizarmos essa noite. Senhor, nós te bendizemos pela presença do Marcelo Zanetti em nosso meio, que traz alegria a todos nós, traz esperança. Nós te agradecemos pelo dom da sua família também, que essa bênção que nós vamos dar agora chegue a sua esposa, seus filhos. Te pedimos que o seu apostolado de ajudar tantos casais possa de verdade, Senhor, salvar
tantos matrimônios. Te pedimos por nós, nessa semana da vida, tantas coisas que temos escutado, que possa produzir frutos, que essa árvore que está sendo regada, que está sendo cuidada, possa, Senhor, no tempo oportuno, no teu tempo, produzir frutos. Tudo isso te pedimos, Senhor, com a oração que teu Filho nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma santa noite a vocês, irmãos, e até amanhã.